Então, eu quero, nessa manhã, receber aqui a minha amiga, pastora abençoada, pastora Elisete. Vamos recebê-la aplaudindo ao Senhor nessa manhã. Glória a Deus! Aleluia! Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom dia! Paz seja convosco. Pode se assentar, queridas. Para mim é um prazer estar aqui. Verdade que a pastora Neuza disse agora sobre a nossa amizade. Sabe aquelas pessoas que você conhece e o coração imediatamente abre? Imediatamente abre e a gente ama a pessoa de graça, né? Você conhece gente assim? Você é assim? Tem pessoas que você ama, sem a pessoa fazer nada às vezes, só o jeito dela, né? A presença de Deus na vida dela nos atrai, né? Pastora Neuza tem isso, essa presença de Deus, esse carinho, esse trabalho, esse serviço, essa humildade, e meu coração logo de cara foi assim atraído por ela, e eu já estive aqui, e é um prazer retornar na casa de vocês, na nossa casa, né? Porque a igreja do Evangelho Quadrangular é a igreja mais linda desse mundo. Ô, igreja linda! E queridas, que presença de Deus, que louvor abençoado, você que ministrou, sua banda, que unção, glória a Deus, glória a Deus. Estou vendo aqui pastora Daniele, muito bom te ver de novo, Joyce, querida, amém. Todos que eu já conheço, um grande abraço para vocês. E eu quero falar hoje uma palavra que o Senhor me deu, e está lá em Juízes, no capítulo 1, trago um abraço do pastor Dávila, viu, pastora Neuza? Que Deus os abençoe, um abraço dele, da minha família. Como é bom ter a família na presença do Senhor, não é, irmãs? Graças a Deus por isso. Juízes 1, do 1 ao 7, diz assim, acharam? E um prazer também encontrar aqui a pastora lá do Rio Grande do Norte, pastora Simone, né? Oh, pastora abençoada, gente. Vocês vão ser muito abençoados pela vida dela. Depois da morte de Josué, Juízes 1, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus, os ferezeus, nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele, derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Vamos orar pedindo ao Espírito de Deus para ministrar o nosso coração, porque a palavra é revelada. A palavra, ela não é intelectualmente entendida, ela é espiritualmente revelada. E se não houver revelação, a gente volta do mesmo jeito que entrou, e não pode ser assim, né? Já tem tanta glória presente neste lugar. Vamos pedir ao Senhor presença dEle, direção dEle. Pai, nós oramos agora, ore também, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais,
Que o Senhor tire, Senhor, tudo que está nos ensurdecendo, tudo que possa, Senhor, nos obscurecer os olhos espirituais. Que o Senhor fale agora, Espírito de Deus, que a Tua palavra ministre a vida do Senhor em nós, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos graça para quem escuta, para quem fala, que sou eu, Pai, em nome de Jesus. Que venha o favor, que venha a glória, que venha a unção, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Meus irmãos, eu quero falar dessa história. Eu sei do tema de vocês, que é lançar todo o fardo sobre o Senhor, né? E eu quero falar justamente disso, mas uma história que a Bíblia conta no Velho Testamento muito interessante. Aqui é a história de um rei maligno. Esse rei maligno, Adoni-Bezeque, ele representa Satanás. Nesse contexto aqui que eu vou pregar, ele representa Satanás, na malignidade, na tirania, na crueldade com que agia. E eu quero falar também dos 70 reis. Os 70 reis são aqueles crentes, e eu quero falar de nós, de mim, de você, dos 70 crentes que perderam sua autoridade, perderam o entendimento da sua unção, perderam a visão correta de quem eles são em Cristo, de quem é o Deus que eles servem. Então eu quero fazer uma analogia aqui agora. Eu quero demonstrar como o diabo às vezes vem trabalhar conosco na nossa identidade, na nossa visão de nós mesmos e na identidade acerca do nosso Deus. Então eu quero começar falando sobre essa questão de cortar os polegares. Ele fala o seguinte: eu fazia isso com 70 reis, eu capturei 70 reis, eu cortei seus polegares das mãos e eu cortei seus polegares dos pés. E eles comiam das migalhas da minha mesa. Eles comiam da migalha que caía na minha mesa. Então, o que ele está dizendo aqui, lá em Êxodo 29? Se você quiser abrir aí, me acompanhar, Êxodo 29, 19, diz assim. Abra aí sua Bíblia rapidamente, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo 29, 19, diz assim: pegue depois o outro cordeiro, Deus falando para Moisés, pegue depois o outro cordeiro, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, e no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Vamos lá também, Levítico 14, versículo 13. Eu só quero demonstrar aqui o significado espiritual disso tudo. Então eu quero mostrar na palavra de Deus, Levítico 14, 13. Levítico 14, 13. Amém? Matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote e é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será, o quê? Purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco do óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda, molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor.
O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça dele, daquele que está sendo purificado, e fará propiciação por ele perante o Senhor. Amém? Olha para mim aqui agora, veja só essa palavra. Aqui no Velho Testamento, você sabe que o Velho Testamento ele é sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento é uma tipologia do Novo Testamento, do que iria acontecer. Então, quando você vê o Senhor dizendo para Moisés, Moisés, pega o cordeiro, e pega esse cordeiro para purificar o trabalho do sacerdote. Você vai, Moisés, pegar o cordeiro, matar o cordeiro, e o sangue do cordeiro você vai passar na orelha direita. Por que a orelha direita? A orelha direita é a consagração do nosso ouvir. Agora nós não vamos seguir mais a nossa voz humana, nem a voz de Satanás, nem a voz do mundo. Nós vamos seguir uma só voz, que é a voz do Espírito de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ele diz, consagre agora, purifique agora a ponta da orelha, passa o sangue do cordeiro. Quem é o cordeiro? Aleluia! Só há um cordeiro santo e justo, Jesus Cristo. Veja o que ele está dizendo. Depois você vai passar no polegar direito do sacerdote Moisés. Aí passava, por que o polegar direito? Para abençoar, para limpar essas mãos. Mãos de pecado agora seriam purificadas, aleluia. Também, Moisés, você vai pegar o sangue e passar no dedão do pé, o polegar do pé direito, porque consagração, santificação, purificação, um andar santo na presença de Deus. Um andar santo na presença de Deus. Preste atenção, minhas irmãs. Tem muita revelação nessa palavra. Agora o Senhor diz o seguinte: o sacerdote vai pegar o sangue do cordeiro, e quem chegar para oferecer um sacrifício pela culpa de pecado, o sacerdote vai pegar esse sangue do cordeiro e vai fazer o mesmo com aquela pessoa. Já foi feito nele, agora ele vai fazer no outro, porque é isso que Deus faz conosco. Primeiro ele nos limpa, ele nos purifica, ele passa o sangue na nossa vida, aí ele diz, agora vai e faça o mesmo com os outros. Aleluia! Você é levantada para fazer essa obra. Aí, meus irmãos, ele diz assim, e eu vou falar mais um pouco aqui sobre isso. Ele diz o seguinte: o sangue passe na orelha, purificando, para eles ouvirem melhor a minha voz. Passe nas suas mãos, purificando as suas mãos, para que agora as suas mãos sejam mãos santas. Passe também no seu dedão do pé, porque agora o andar será um andar santo. Aí diz mais para o sacerdote, agora pega o óleo da unção. Olha que figura maravilhosa, meus irmãos. Primeiro o sangue do cordeiro, que é quem? Jesus. Agora o óleo da unção. Quem é o nosso óleo de unção? O Espírito Santo de Deus, aleluia. Pegue o óleo da unção, passe também na orelha direita. Passe também agora no polegar direito, aleluia, aleluia. Agora as suas obras, as suas mãos farão obras para a glória do Senhor, na unção, na capacitação do Senhor.
Às vezes nós dizemos assim: eu não tenho condição, eu não tenho capacitação de fazer as coisas de Deus. Eu não sei fazer. Eu quero avançar, eu não consigo, eu não sei, eu não dou conta. A pastora já me chamou para fazer mais coisas, mas eu acho que não é comigo, porque eu não sei fazer. Meu irmão, minha irmã, você foi capacitado, a Bíblia diz: e recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós. Aliás, o Espírito Santo descerá sobre vós, e ele descerá com poder. Ele descerá com poder. O que é o poder, meu irmão? É a capacitação de Deus. Você acha que o poder é só para falar em línguas? É só para você ficar emocionado? É só para você ficar no reteté aí, pula e enche de Deus? Nossa, eu senti tanto Deus que eu até caí, as minhas pernas ficaram bambas, e daí? Não é para isso apenas, é para saber que você foi capacitada por Deus para fazer o que Ele mandou fazer. É isso que nós somos, capacitadas para fazer a vontade de Deus com as nossas mãos. Nós vamos lá na nossa casa e nós temos um marido que nós temos que cuidar. E às vezes o marido é até um marido incrédulo, às vezes o marido é um marido difícil, às vezes o marido é problemático, às vezes é um marido viciado. E você veio aqui hoje, e esse tema é tão maravilhoso, lançar o fardo sobre Jesus, mas você está desesperado, e você diz assim: eu não estou aguentando mais esse casamento, eu estou querendo separar, eu não estou aguentando esse marido, esse homem, isso não é marido, eu não quero isso mais para mim, e eu vou largar desse homem. Mas o Senhor diz: eu te capacitei para esse casamento ser transformado. Eu te capacitei para você ter a sabedoria para cuidar desse casamento. Aleluia. Nós não desistimos, nós não abandonamos, mas nós ficamos até que o Senhor faça a obra dele, com a sabedoria e com a graça que Ele nos dá. E aí vem o sacerdote e passa o óleo agora no pé direito. Por quê, meus irmãos? Para que o andar agora comece uma transformação interna, e o meu andar seja com fruto do Espírito Santo. Agora todo o meu caminhar revela a glória de Deus, porque tem glória na minha vida saindo de dentro para fora. De dentro para fora, eu sou transformada, eu sou cheia da glória de Deus, e isso começa a transparecer na minha paciência, na minha tolerância, na minha bondade de aguentar situações que eu não aguentaria, no meu amor que é sobrenatural em certas situações, naquilo que o Senhor diz: tenha domínio próprio, e a gente nem sabe o que acontece. O domínio próprio chega e você não briga, você não discute, você simplesmente olha para dentro de você e você diz assim: quem sou eu? Eu não estou me reconhecendo. Meu Deus do céu, como é que eu estou desse jeito? Eu não era assim, mas a glória, a unção está te segurando, Você não anda na carne, mas você anda no Espírito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí, meus irmãos, aleluia, aí vem Satanás. Satanás representado aqui por Adoni-Bezeque. Satanás, ele vem para decepar tudo que nós já recebemos de Deus, a nossa identidade de justos. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feita a justiça de Deus. O que isso significa? Nós cantamos aqui, eu observei que todos os hinos que foram cantados foi sobre a obra de Cristo. Que maravilha, os hinos têm que ser esses mesmo, sobre a obra de Cristo na nossa vida.
E é isso, quanto mais eu sei dessa obra, mais o diabo não tem espaço na minha vida, menos ele tem espaço na minha vida. Qual que é a obra de Cristo? Essa obra de santificação. Não adianta o Senhor passar o sangue dele na minha vida. Passei na sua orelha, passei no seu polegar direito, passei no seu dedão do pé direito, mas eu não sei, eu não tenho essa revelação. Se eu não tiver essa revelação do que Cristo fez por mim, preste atenção nisso. Quando eu perco a revelação do quanto eu fui perdoado, do quanto eu fui lavado pelo sangue, quando eu perco a revelação da minha identidade de justiça, quando eu perco a revelação que Cristo passou o seu sangue em mim, que os meus pecados foram perdoados, e o que ele diz? Ele diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Mas sabe, meus irmãos, o corte do dedão é isso. É eu perder a visão do perdão. E quando eu perco a visão do perdão, eu começo a achar que eu sou culpada. Eu sou culpada, porque eu me sinto culpada o tempo todo, eu me sinto pesada. Culpada de quê? Culpada das coisas que eu já fiz, culpada das coisas que eu não fiz, culpada. Eu não devia ter feito aquilo. O tempo todo a cabeça nos acusa, o tempo todo tem acusação na nossa cabeça. Tem gente que vive com tanta acusação na cabeça, com tanto peso, que vira negatividade. E quanto mais vira negatividade, mais a pessoa está entrando no modo de consciência de pecado, saindo do modo consciência de justiça. O que é que está acontecendo? Ela está perdendo a visão da justiça, ela está perdendo a visão do perdão dos pecados, ela está perdendo os polegares dela. Você está entendendo? Porque, pastor, eu posso descer aqui? Pode. Eu gosto de falar mais de perto. Meus irmãos, olha isso. Quando nós perdemos uma visão espiritual de nós mesmos, da nossa identidade, a minha identidade qual é? Eu sou justa, eu sou perdoada. Aí o diabo vem e fala assim: Joyce, como que você já errou? Olha aí, essa situação que está acontecendo na sua vida, a culpa é sua. Aí você fala: meu Deus, é mesmo, a culpa é minha, a culpa é minha. Mas a Bíblia não diz que Jesus te lavou com sangue? Minhas irmãs, um dia, uma pessoa lá na igreja chegou para mim e falou assim: pastora, eu estou com fibromialgia. Tem anos que eu estou com fibromialgia. Pastor Elisete, me ajuda. Eu pensei assim: tá, vamos orar. Mas, meus irmãos, orei por ela, não adiantou nada. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu faço por essa mulher? E ela falou comigo assim: tem uns 5 anos que eu estou em depressão, que eu estou com fibromialgia, e a dor é tanta, que tem dia que eu não levanto da minha cama, e às vezes é semana inteira sem levantar da minha cama, e eu não consigo me erguer da minha cama. Eu não consigo mexer os braços direito, incha tudo. O médico disse que é fibromialgia, que eu preciso me tratar, e eu estou me tratando. Ele me mandou para o psiquiatra, eu vou no psiquiatra, eu tomo um remédio. Ele me mandou para o psicólogo, eu vou no psicólogo, e ali eu sou tratada com terapia. Ele me mandou para a clínica da dor, e eu vou na clínica da dor, e ali eles me tratam. Mas eu vou dizer para a senhora, não está adiantando nada. E eu falei com ela assim: meu Deus do céu. Aliás, eu pensei, né? O que vai ser feito para essa pessoa, pai? Eu não sei o que fazer com isso. A gente orou, ela não foi curada, mas eu vou trabalhar com ela. O Senhor me dá graça. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor vai me ensinar. E eu falei com ela: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um aconselhamento pastoral com você semanal. Você vem aqui e a gente vai conversando e Deus vai dar uma direção para nós. E, meus irmãos, e fomos. A primeira semana, ela contou toda a vida dela para mim. Beleza, ouvi a história dela,
uma história triste, que ela teve um marido que era abusivo, que batia, e ela acabou tendo que separar dele, porque nesses casos realmente é difícil, e eu não digo para ficar casado, porque você pode morrer, não sei o que a pastora pensa sobre isso, mas é uma questão complicada, porque ele não queria tratamento, ele não queria ajuda, e ele não aceitava nada, e ela teve que fugir de casa, por causa desse marido abusivo. E aí ela se separou dele, a igreja ficou contra ela. E ela me contou essa história, e ela teve que mudar de igreja, porque a igreja excluiu ela, e as 2 filhas dela pequenas. E aí tudo bem, ela falou assim, eu fui para outra igreja, e continuei congregando, servindo a Deus, e tal. Aí ela foi embora, me contou a história dela. Segundo dia, ela foi, me falou mais da história dela. Terceiro dia, eu pensei, meu Deus, ela está me contando a história dela, me dá uma direção. E aí ela terminou de contar a história dela, e ela disse o seguinte, então é isso, pastor, eu não me arrependo de ter separado dele, e continuei a minha vida, agora já sou casada de novo, e graças a Deus eu tenho um bom marido, já tenho uma filha com ele, e eu sirvo ao Senhor, e eu não entendo por que eu fico assim, pastor. Eu falei, querida, eu também não entendo, mas Deus há de nos mostrar. Isso era a 3ª vez já. Meus irmãos, aí ela estava levantando, nós oramos, ela estava levantando para sair. Quando ela levantou para sair, ela falou assim, pastora, posso te fazer uma pergunta? Olha o Espírito Santo. Ela falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O que foi? Você acredita que eu vou para o céu? Eu falei, por que você está me fazendo essa pergunta? Ela começou a chorar. Ela disse, porque eu não me perdoo por ter divorciado e ter casado de novo. Eu sei que eu devia ter feito, mas eu acho que Deus não me perdoou. Aliás, não é eu não me perdoou, eu acho que Deus não me perdoou por ter feito isso. E eu sou muito apaixonada com Jesus, e eu sou muito grata, porque Ele me permite vir na igreja e congregar, porque eu não saberia viver sem Jesus, sem a igreja, mas se eu vou para o céu, eu não sei. Na hora o Espírito Santo falou comigo, está aí a raiz da fibromialgia dela. Está aí a raiz da fibromialgia dela. Ela tem o tempo todo culpa. Ela se sente culpada, ela se sente o tempo todo errada, ela não sabe que ela foi perdoada, ela não sabe o quanto ela é amada, ela não sabe que o preço que eu paguei pela vida dela cobriu todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Na hora eu peguei a palavra de Deus e fui mostrando a palavra de Deus para ela, o quanto ela era perdoada, o quanto ela era amada, o quanto ela era aceita, e ela foi aceitando, e ela chorando, diz assim, você está dizendo que o Pai me aceita desse jeito? Porque a igreja que eu ia me excluiu, porque disseram que eu ia para o inferno. E eu aceitei aquela palavra, desde então eu tenho vivido com isso. Meus irmãos, onde que está esse mundo que a igreja está adoecendo as pessoas? A igreja é lugar de cura, não é lugar de doença. Naquela hora, ministrando na vida dela, orei com ela e falei, Satanás, solta ela agora, porque ela já sabe que ela é perdoada. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor que fez essa obra na vida dela. Ele fez isso. Minhas irmãs, sabe, ela voltou depois, na outra semana, ela disse, pastor, eu estou me sentindo tão bem. Acho que não preciso mais vir, eu já estou sentindo que eu estou curada. Passado 15 dias, ela chegou na igreja, no culto, ela falou assim, olha para mim. Eu falei, o que foi? Olha para mim. Ela estava de salto alto. Aí ela falou assim, tem 5 anos que eu não calço nada que tenha salto, porque eu não suporto a dor. O marido dela achou estranho e falou assim, você está de salto? Você está doida? Daqui a pouco você está aí na cama deitada por 1 semana, 10 dias. Ela falou, eu estou curada.
Daí a uns dias, ela não conseguia levantar a perna assim. Ela não conseguia, ela tinha uma moto. A moto ficou guardada esses anos todos, porque ela nunca mais andou de moto, porque ela não conseguia fazer isso. E ela nem tentou andar de moto, mas aí o marido dela ligou para ela e falou assim: olha, o carro quebrou, vem aqui, faz favor, para você me ajudar aqui a resolver a situação. Ela falou assim: tá bom. Ela nem lembrou, foi lá na moto, pegou a moto, entrou na moto. Quando ela estava dirigindo a moto, ela lembrou: gente, eu não andava de moto, glória a Deus, eu não andava de moto, Jesus me curou. Meus irmãos, por quê? Porque Deus restituiu o polegar. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquela consciência de pecado e de culpa foi retirada pelo sangue do Cordeiro. O Senhor se revelou para ela e disse: para de pensar que você é culpada, porque eu já te perdoei, eu te tornei justiça de Deus. Meus irmãos, quando a gente está com os polegares cortados, a gente vive em humilhação. A gente vive em humilhação. O tempo todo, esses 70 reis viviam ali aprisionados, amarrados. Nada andava na vida deles, porque eles não podiam ir para lado nenhum. Sabe o que acontece quando você tem um polegar do pé cortado? Você vive em desequilíbrio o tempo todo. Tem hora que você dá uma levantadinha, depois você cai de novo, porque você não pode equilibrar. Está faltando o dedão do pé. Sabe, a sua vida espiritual, o seu andar com Deus, ele é vacilante. O seu andar com Deus é mais carnal do que espiritual, porque você quer ficar em pé, mas você desequilibra e você cai. Falta o dedão do pé, porque o dedão do pé, o polegar do pé, ele nos equilibra. Ele tinha cortado não é um polegar, ele tinha cortado os 2 polegares. Então aqueles reis que tinham uma descendência real, isso fala de quê? De mim, de você, nós temos uma descendência real, nós somos filhos do rei. Não era para andarmos desequilibrando, não era para andarmos dessa forma, uma hora está bem, uma hora está mal, não era para ser desse jeito, mas porque fomos decepados na nossa consciência de justiça, na nossa unção, nós andamos no desequilíbrio, nós perdemos o equilíbrio, nós não sabemos como caminhar direito. Mas, minhas irmãs, eles viviam de migalhas. De migalhas. Quem falou que Deus quer que você viva de migalhas? Você é descendência real. Você é filho do Deus vivo, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas eles viviam ali ajoelhados debaixo da mesa. Os filhos comem na mesa com o pai. Mas eles comiam ajoelhados, pegando as migalhas que vinham da mesa do pai. Está errado. O pai não quer que você coma migalhas, o pai quer te dar tudo o que você precisa. Eu falo na autoridade do nome do Senhor Jesus. O Senhor quer que você entenda que a sua autoridade foi dada por Ele. Ele passou o sangue em você e te purificou. E Ele passou também o óleo da unção na sua vida. E Ele restaurou a tua unção. Há poder sobre a sua vida. Você está entendendo a palavra? Eu estou falando o evangelho vivo, o evangelho da graça de Deus. Às vezes a gente aprende assim, tem que aguentar. Quando Jesus manda a prova, aguenta, nem que seja arrastando. Meu irmão, Jesus não manda prova. Não te manda para o deserto. Jesus te livra da prova. Pastor, como que você está falando que Jesus não me manda para o deserto? Claro que manda, Ele mandou o povo de Israel para o deserto, te provo que não.
A Bíblia diz assim que Deus queria que eles atravessassem o deserto. Eu não estou dizendo que a prova não vai vir. Eu não estou dizendo que você não vai ter momentos de deserto. Eu estou te dizendo que não é para ficar no deserto. Lá em Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4, o Senhor diz assim, que eles não entraram na terra prometida e ficaram no deserto, porque eles não puderam crer. Porque eles não puderam crer. Preste atenção no que eu estou pregando. O Senhor está dizendo para você, filha, eu não quero que você fique no deserto. Eu não quero que você permaneça no deserto. Você vai passar pelo deserto. Você tem que sair desse deserto. Aleluia. O Salmo 84 diz o seguinte, que nós, os filhos de Deus, estamos caminhando para Sião. E quando nós passarmos pelos lugares difíceis, pelos lugares áridos, o Senhor vai fazer descer chuva sobre nós. E Ele encherá os nossos tanques. Então Deus queria que aquele povo entrasse na terra prometida. Quando eles chegaram na porta da terra prometida, o que eles fizeram? Não vamos entrar. Estamos com medo. Eu sou com vocês? Não, estamos com medo, não vamos entrar, vamos voltar para trás. Estamos com medo de entrar porque esse pessoal é gigante. Ora, o Senhor já tinha feito tanta maravilha na vida deles. Eles duvidaram do caráter de Deus. E também, quando eu duvido do caráter de Deus, é como se eu tivesse com o dedo decepado. Porque o principal no Evangelho é saber quem eu sou em Cristo e quem é o meu Deus. Se eu duvido do caráter do meu Deus, se eu duvido do amor do meu Deus, da bondade do meu Deus, se eu acho que é o meu Deus que está mandando essa coisa ruim, como é que eu vou orar para Ele tirar essa coisa ruim? A minha oração fica decepada, fica fraca, porque eu estou orando, Deus, tira isso. Quer dizer, se for da tua vontade, porque eu não sei se é. Quem falou que o pai vai te fazer coisa ruim? Ah, pastora, para me corrigir, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui é mãe? Você é mãe? Alguma vez você colocou doença no seu filho? Ô filho, vai ali pegar uma Covid, porque eu estou precisando te dar uma corrigida. Ô filho, sabe, eu vou dar uma quebrada nas suas pernas, para você aprender a viver, porque eu sou sua mãe, eu te amo demais. Ô filho, vou te deixar sem comer uma semana, sem nada, quase nu, porque eu estou te corrigindo e eu te amo. É assim? Você faz isso? Eu não faço. Eu amo meus filhos, eu corrijo meus filhos, mas eu não acabo com a vida deles. Revelação. Se eu não entendo isso, meu dedo está decepado. Está decepado tudo na minha vida. A minha visão de Deus está deturpada. A minha visão de mim mesmo está deturpada. Eu tenho que saber que eu tenho um pai sempre bom. Lá em Jó 34 diz assim, nem pense, nem imagine que Deus faça o mal, porque Deus não faz o mal. Quando Jó estava reclamando de Deus, quando Jó estava ali no meio da sua tortura, reclamando e dizendo, por que eu nasci, por que eu estou sofrendo desse jeito, por que isso, por que aquilo, naquela hora veio o quarto amigo que ainda não tinha falado, e ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, ô Jó, para de reclamar, não reclama de Deus não fala desse jeito não, Jó, sabe por quê? Agora mesmo, o Senhor está tentando atrair você para longe das mandíbulas da aflição. É isso que Deus diz para ele, eu estou tentando tirar você disso, rapaz. Entenda que eu não queria que acontecesse isso na sua vida. E esse é um assunto muito grande que eu não vou entrar. Esse ano eu vou lançar um livro sobre esse assunto. Na visão da graça, na visão do Evangelho.
Meus irmãos, a visão deturpada do pai amoroso que mandou o próprio filho para me salvar. Como assim? Quem faz isso? Quem pega um filho e fala assim, vai morrer aqui para aquele pecador que não presta? Porque é isso que nós somos. Nós éramos pecadores que não prestavam. Aí o pai fala assim, morre aqui por essa criatura aqui, ó, que não presta. Por essa criatura aqui também que não presta. Meus irmãos, o pai fez isso. Como que agora eu vou debitar na conta de Deus as coisas ruins que estão acontecendo? Isso vai nos decepar. Agora as mãos decepadas não conseguem mais fazer a obra de Deus, ou mas faz assim com tanta dificuldade, com tanto peso, que as coisas não saem tanto como poderiam sair, porque a visão agora está em mim fraquejada, fracassada. Agora eu não tenho unção para a batalha, porque você sabe que os reis, eles usavam os arcos, as flechas, e eles precisavam de quê? Dos polegares, mas agora os polegares estavam cortados e eles não podiam guerrear. Você entende que agora, quando eu estou com o polegar decepado, eu vejo uma guerra, eu vejo uma luta, eu vejo uma batalha que está chegando. Eu desanimo. Eu desespero, eu falo com um, ora por mim, eu falo com outro, ora por mim, você é consagrada, ora, pastora, tem que ser você orando por mim, porque senão eu não venço. Não, meu irmão, há uma unção na sua vida. Você não entende, mulher, que na sua simplicidade, do seu jeito, Deus colocou uma unção poderosa na sua vida para você vencer. Não interessa o diploma que você tem, não interessa o dinheiro que você tem, não interessa nada, interessa que foi colocado sangue na tua vida e foi colocado o óleo da unção na sua vida. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de realmente entender que o fardo não é seu, é dele, ele já pegou. Sabe uma outra coisa? Eles não tinham unção para avançar. Porque com o dedão do pé, cortado, decepado, como é que corre? Dá para correr? Não dá para correr. Por causa do equilíbrio. Aí anda bem devagarinho, até que anda, mas bem devagarinho. Sabe que às vezes a sua vida pessoal e a sua vida espiritual, estou falando em todos os âmbitos da vida pessoal, financeiro, profissional, familiar, relacionamentos, saúde, estou falando de tudo. Às vezes é muito rastejante, com muita dificuldade, sabe por quê? Porque o diabo veio decepando você no seu equilíbrio, na sua unção, na sua visão de Deus. Eu tenho que ter uma visão de Deus, do Deus Santíssimo, mas eu tenho que ter também uma visão de mim como uma pessoa cheia da santidade de Deus e cheia da unção de Deus. Quando eu tenho essa visão, meus olhos se abrem para isso. O que acontece comigo? Eu começo a correr, eu começo a avançar. Meus irmãos, quando eu descobri esse negócio, quando Deus falou comigo, isso já tem uns 15 anos, tem uns 15 anos. Que Deus me trouxe essa revelação sobre identidade, sobre o caráter dele. Deus começou a trabalhar comigo, Eu tive uma úlcera violenta. E eu tive úlcera já pastoreando a igreja, estava trabalhando na obra. E eu cheguei no médico, o médico disse, meu horário vai até que hora, pastora? 10h50? Tá. E aí eu tive uma úlcera terrível, e eu fui no médico, o médico fez o exame e tal, e ele falou assim, é úlcera, e é úlcera nervosa. Aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, faz yoga, vai dançar. Aí eu fiquei pensando assim, tenho até vergonha de falar que eu sou pastora. Verdade.
Falei isso comigo mesmo. Falei, estou com vergonha de falar para o médico que eu sou pastora. Aí eu só falei, sim, senhor. Meus irmãos, pensa numa pessoa que saiu daquele consultório magoada, que eu peguei o carro, eu fui chorando lá do consultório até a minha casa. E magoada com quem? Com Deus. Eu falei, como é que o senhor deixou isso acontecer comigo? Eu estou lá fazendo a sua obra, o senhor nem cuida de mim. E eu e falo com Deus e choro, e falo com Deus e choro, e brava. Eu não estava preocupada nem com a úlcera, porque a úlcera tinha tratamento. Eu estava brava com ele, porque eu achava assim que ele tinha obrigação de cuidar de mim. E ele não cuidou, porque ele não era bom bastante para cuidar. E aí cheguei em casa, Dávila falou, o que foi, o que deu? Eu falei, isso, e chorando, brava. E aí Dávila falou assim, calma. E eu, não estou calma não. E ele, quando eu estou brava, ele deixa eu falar e deixa eu desabafar, graças a Deus pelos maridos bons que nós temos. E eu passei o dia brava com Deus, brava. Quando foi à noite, olhei para a minha Bíblia, que eu leio todo dia, aí eu falei assim, tem que ler Bíblia, né? A gente tem que ler Bíblia, só sabe que eu estou lendo por obrigação hoje, que eu estou muito brava. Peguei a Bíblia, abri lá, falei assim, nem estou com vontade, vou abrir aqui. Quando eu abri a Bíblia, saiu Hebreus 3. E o Senhor começou a falar comigo, e eu estou lá lendo, com uma má vontade. De repente o Senhor começa a falar comigo, e fala exatamente o que Ele falou para o povo de Israel, que se eles não entraram no descanso, a culpa não era dele, a culpa era deles mesmos, a culpa era minha se eu não conseguir entrar no descanso que Ele me proporcionava, porque eu resolvi carregar a igreja nas costas, e a igreja nem era minha, era dele. Aí eu virei para Deus, falei com meu marido, falei com Dávila, acho que Deus está falando comigo. Ele falou assim, então escuta. Então escuta. Meus irmãos, e eu prestei atenção, li o capítulo 4 também de Hebreus, e o Senhor reafirmando, resta um descanso para o povo de Deus. Se Deus descansou das suas obras, por que você não está descansando das suas? Aí o Senhor começou a falar no meu coração, cuidado com a sua incredulidade. Aí eu falei, o Senhor está falando que eu sou incrédula? Eu, pastora, me achando, né? Pastora, eu prego a palavra, eu não sou incrédula, não. É sim, senhora. Aí eu peguei, larguei tudo, fechei minha Bíblia, ajoelhei, chorando diante do Pai, porque ali Ele já veio me tocando. E eu falei, se eu sou assim, então me ensina, porque eu não sei crer no Senhor ainda. Meus irmãos, passados uns dias, passado um tempo, o Senhor começou a me falar sobre eu conhecer o caráter dele. Eu vou resumir aqui, foi isso que aconteceu. Eu comecei a estudar na Bíblia quem era Deus. Peguei, fiz uma listagem do caráter de Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel, mas aonde que está isso na Bíblia? E fui procurando, escrevendo. Isso eu levei meses fazendo isso, porque eu também tinha tempo para fazer, toda a vida inteira a gente tem que estudar Deus mesmo. Então, só que eu reparei um negócio. À medida que eu ia conhecendo o caráter de Deus, o meu dedão voltava. A minha fé começou a funcionar. A minha fé começou a funcionar. Eu comecei a correr, a avançar. Agora não havia desequilíbrio, agora eu orava, Deus respondia. Aí eu falava assim, gente, minhas orações estão pegando fogo. Acabei de orar, Deus está respondendo. Acabei de orar, Deus está respondendo. Mas o que era? A questão não era eu, era Ele. Eu conhecer o caráter dEle. Mais tarde o Senhor começou a trabalhar comigo sobre a minha identidade. E Ele começou a falar, filha, você não está entendendo direito a graça. Entendo, Pai, eu sei que graça é favor. Aí eu falava essa frase decorada, favor não merecido, favor não merecido. Eu falou assim comigo, é favor não merecido, mas você acha que é você que está fazendo, não é a minha graça. Aí ele começou a ensinar para mim quem eu sou em Cristo. Então ele foi restaurando o outro dedão.
Ah, meus irmãos, como eu estou pregando um negócio que realmente eu vivo, é um negócio que Deus começou a trabalhar comigo, um negócio que Deus começou a ministrar na minha vida. Ele não queria me ver desse jeito, então Ele começou a me erguer, trabalhando a minha visão dEle corretamente. E hoje eu trabalho isso no seminário, hoje eu ensino no seminário Palavra e Poder sobre esses assuntos, e nós vamos aprofundando sobre isso, e as pessoas vão, e elas dizem assim: pastor Elisete, 2 meses que eu estou nesse seminário, minha vida já mudou, eu já estou andando, eu estou correndo, eu fui curado de depressão, eu estou restaurado. Sabe por quê? Não é a pastora Elisete, não é o seminário, é a palavra. É a palavra. É a palavra, é Deus. É Deus. E hoje o Senhor me mandou aqui falar sobre isso. Fica de pé no seu lugar. Sabe o que diz em 2 Coríntios 5, 21? Eu vou ler para você, não precisa abrir, só anota, porque isso é muito importante. Esse versículo é demais. Eu falo esse versículo todo dia. Eu falo todo dia Romanos 5,17, aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Esse é Romanos 5,17, mas 2 Coríntios 5,21, anota, depois você lê em casa, ele é violento. Eu falo violento porque ele é forte. Olha o que diz. Romanos 5,17. Primeiro era o 2 Coríntios 5,21 e agora o Romanos 5,17. Eu troquei aqui, desculpa. Mas olha o Romanos 5,17. Aqueles que receberam a imensa graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. O que a palavra está dizendo? Muita gente está dizendo: eu vou reinar quando eu chegar lá no céu, porque eu vou andar nas ruas de ouro e E o Senhor está dizendo: vai mesmo, mas agora você pode começar. Treina agora. Treina agora. Você está entendendo o que a palavra diz? Quando você entende, é restituído o teu dedão, é restituído os seus polegares, os seus dedões do pé. Ou seja, a unção. Você se sente perdoada dos pecados, porque o sangue foi passado em você. E você se sente com habilidade, capacidade de avançar, porque o óleo foi passado em você. Quem entendeu a palavra? Eu quero orar com você sobre isso. Aleluia. Quero fazer um apelo aqui para você. Você que tem vivido essa vida sem se mover, arrastada. Vida de humilhação, vida de dificuldade, vida de migalha. A gente não pode chamar na frente, né, pastora? Pode, não pode? Não, né? Isso, pastora, ótimo. Se alguém tiver uma necessidade muito grande de vir na frente, vem. Se não, fica no seu lugar. Só põe a mão na altura do teu coração. Se essa palavra falou com você, se você entendeu essa palavra, isso é revelação da palavra. Ah, meus irmãos, quando a gente entende esse negócio, eu vou contar um testemunho meu para você, para terminar esse negócio e a gente orar. Essa pregação, desculpa. Quando eu entendi isso, meus irmãos, Deus trabalhou comigo e foi ministrando na minha vida. Um dia, me apareceu uma doença, e essa doença era uma doença séria, era uma doença que era crônica, que era um problema de tireoide, que eu fiquei prostrada, eu fiquei no chão mesmo, assim, sem conseguir nem trabalhar, servia ao Senhor, só deitada, que eu não tinha energia para levantar. Começou a crescer um bócio em mim, meu marido que viu, e depois eu tive que ir no médico por causa desse bócio, e por isso que eu descobri o problema grave de tireoide que eu estava grave mesmo. E aí, a médica disse para mim, era uma médica cubana, comunista, que veio para o Brasil. E ela me atendendo, ela falou assim: olha, Elisete, você vai tomar remédio para o resto da vida, e você tem que tomar. Eu falei: e o bócio? Não tem cura, não tem jeito de tirar, se tirar volta, então melhor deixar como está mesmo, a gente vai te dar remédio para ver se paralisa ele, e você vai ter que tomar remédio. Aí eu falei assim: ah, não, eu creio num Deus que me cura. Aí ela disse o seguinte: isso não tem cura, tá?
vai, toma um remédio. Meus irmãos, eu estava tão prostrado que eu comprei o remédio e comecei a tomar. Enquanto eu me renovava na fé, porque eu sabia, Jesus não mandou isso para mim, Ele levou sobre si as minhas enfermidades, Ele tomou sobre si as minhas doenças, pelas suas pisaduras eu fui sarada. E eu comecei a meditar, eu tomei 15 dias esse remédio, mas nesses 15 dias eu também comecei a tomar outro remédio, o remédio espiritual, que é a palavra de Deus, porque eu sabia que Ele queria me curar. E aí eu comecei, fui falando a palavra, com 15 dias eu senti minha fé bombando, declarando Isaías 53, 4 e 5, a minha fé bombou, eu falei, pronto, agora chega de remédio, Senhor Jesus, eu estou orando e estou te dizendo, eu preciso dessa cura, e eu já te agradeço, porque eu sei que essa cura é minha. Quando você tem a identidade restaurada e você tem uma visão correta de Deus, a sua fé começa a bombar. Você não trabalha pela fé, mas a fé já está bombando. Meus irmãos, eu falei com Jesus no outro dia, eu falei, Jesus, eu não estou tomando remédio, eu vou esperar alguns dias, esse remédio sai do meu corpo, daqui a 15 dias eu quero ir fazer o exame e eu quero que dê tudo negativo. E eu fui, deu tudo negativo. Aleluia! E aí, minhas irmãs, eu voltei na médica, ela falou assim, olha, você não foi curada, foi o remédio. Eu falei, mas você disse que o remédio não cura. Elisete, eu não creio nisso, eu não creio nem em Deus. Você é daquelas crentes que fala que Deus cura e some? Eu falei, não, eu sou das crentes que fala que Deus cura e fica. Você quer que eu fique aqui? Ela falou assim, vem aqui de cada 3 meses, porque você não está curado. Aí eu falei, tá bom. E eu fui. Cada 3 meses eu ia. O bócio sumiu. Os exames só estavam dizendo que eu estava curada. No final, ela falou assim, você tem uma força interna muito grande? Eu falei, não tenho não. Eu tenho um Deus muito grande dentro de mim. Não sou eu, é Cristo. E esse Cristo que eu tenho está querendo entrar na sua vida. Eu comecei a pregar para ela. Aí ela falou assim, eu estou muito dura de coração, né? Ateia, meus irmãos, ateia. Eu falei, está muito dura, deixa Deus falar, Deus me trouxe aqui para te mostrar que Ele existe, Ele está vivo e Ele cura. Ela falou, chega, tá bom, já entendi, não fala mais não. Aí ela escreveu na minha ficha, paciente alega que orou a Deus por cura e de fato, exames atestam que ela está curada. Toda honra e glória só dele, só dele, só dele, só dele, só dele. Quero orar por você agora. Põe a mão na altura do teu coração. Assume que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, porque o fardo vai sair dos seus ombros e você vai começar a correr, a avançar. Eu quero orar por revelação dessa palavra, que você continue declarando Romanos todos os dias. Romanos 5,17, Romanos 5,17, Romanos 5,17, eu faço isso todo dia. Eu vou reinar em vida. Que você declare 2 Coríntios 5,21 todo dia. Ele não conheceu pecado, mas se tornou pecado por mim, para que eu fosse justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Pai, eu oro agora. Eu oro agora por cada mulher que tem rastejado, que tem sentido seus polegares cortados, que tem sentido a sua vida, Senhor, vivendo de migalhas. Eu oro agora repreendendo essa cegueira de Satanás. O diabo veio para decepar os polegares, o diabo veio para tirar a unção, para tirar, Senhor, a visão do perdão dos pecados. Mas eu estou orando na autoridade do Espírito Santo. Seja revelada a verdade agora, Senhor, que elas vivam debaixo dessa verdade. E eu oro, Senhor, contra toda a consciência de culpa, de acusação de Satanás. Eu oro, Pai, para que elas liberem perdão. E eu quero agora te chamar, mulher. Começa a declarar isso. Eu sou totalmente perdoada. Eu não aceito nenhuma culpa, nenhum peso. Eu não aceito as mentiras do diabo a meu respeito. Eu posso avançar. Diga comigo, eu posso avançar. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que o meu Pai é amoroso e cuida de mim. Eu aceito essas verdades em nome de Jesus.
Levanta seus polegares agora. Os dois. Aleluia. Olha só como é que o polegar é até o sinônimo de tá tudo bem. E é assim que nós estamos. Olha para os seus polegares. Veja o sangue de Cristo aí. Veja a unção aí. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Ore em línguas agora. Veja o sangue agora sendo passado em você. Veja o sangue agora sendo passado em você. Vai orando em línguas. Veja o óleo da unção, o Espírito Santo na sua vida. Vai, orando. Reconheça a glória, a unção de Deus na sua vida. Vai orando. O Senhor vai tirando agora todo o fardo de sobre os teus ombros. O Senhor vai tirando agora todo o peso de sobre a sua vida. Veja a glória de Deus, veja a unção de Deus sobre ti. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá glória a Deus. Pastora, muito obrigada.